Olá, uma boa tarde para você. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos refletindo um pouco sobre a eternidade de Deus, sobre o livro de Apocalipse. E eu quero te comunicar, se você ainda não sabe, que nós já temos mensagens com esse tema, a eternidade de Deus, tanto no podcast Vera Reflexões, como no Instagram Vera Reflexões e no Facebook Vera Reflexões. Escolhe o canal, a rede social que você mais frequenta, busque essas mensagens, ouça, reflita, medite e cresça em Deus através da reflexão sobre a sua palavra. Então, nosso tema de hoje, que ainda é sobre o livro de Apocalipse, eu intitulei Apocalipse, o livro da esperança. Todas as vezes que nós falamos de Apocalipse, vem à nossa mente muita tragédia, muita destruição, nós não conseguimos enxergar o final de tudo isso como um bom êxito, mas o livro de Apocalipse, apesar de mostrar tudo que a Terra vai passar e já está passando, ele nos dá, no final, uma mensagem de esperança. E é isso que eu quero transmitir para você, porque foi isso que nesses dias, o Senhor tem feito eu enxergar nesse livro. O livro de Apocalipse, nós sabemos que ele é um livro selado. Uma coisa selada é algo que precisa ser aberto para poder entendermos o que está dentro daquela caixa, daquele pacote que está selado. E esses selos só serão tirados, esses selos só serão abertos pelo Cordeiro que é Jesus Cristo. Só ele é digno e é capaz de desvendar tudo que está selado no livro de Apocalipse. Então, se você quer ter a revelação disso, você precisa, primeiro, buscar sempre do Senhor a sua presença, a sua unção, pegar este livro, ler, refletir, meditar, estudar, para poder entender e ter a revelação de tudo que este livro quer nos dar. Então, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro escatológico. Isso significa o quê? Que ele fala das coisas do fim. Escatologia estuda os eventos do fim. Então, o livro de Apocalipse é um livro escatológico e, às vezes, por isso, ele é mais difícil de nós entendermos. Também porque a mídia, os produtores de Hollywood, de filmes, eles pegaram essa parte da mensagem do livro de Apocalipse, transformaram em filmes tenebrosos, em filmes destruidores, em filmes que não mostram nenhuma esperança, inclusive mostram eventos mentirosos, eventos que não estão revelados aqui neste livro de Apocalipse. Por isso precisamos estudar para ter a revelação correta daquilo que Jesus Cristo, através do seu anjo, revelou ao apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, prisioneiro, porque pregava a palavra de Deus. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação, é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada a seu servo João, através de um anjo. E João se encontrou naquele momento de tanta solidão, no êxtase espiritual, e ele recebeu essa visitação desse anjo e fez uma revelação de Jesus Cristo. Nós podemos ler isso em Apocalipse 1, verso 1, onde lemos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a João, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ouviu.
E ainda disse no verso 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem essas palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então veja que João deixou registrado na Bíblia que estudar o livro de Apocalipse, meditar neste livro e ter essas revelações são para pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes. As pessoas sentirão alegria em conhecer este livro, mesmo que haja muitos eventos de destruição, muitos eventos onde o reino das trevas estarão agindo sobre a terra. Mas aqueles que estão em Cristo, como você, como eu, como todos aqueles que estão andando com o Senhor, serão refugiados, serão escondidos debaixo das asas do Altíssimo e não serão penalizados por essa destruição. Passarão por aflições, passarão por tribulações, mas serão preservados para a esperança que está no final do livro, que é um novo céu e uma nova terra. Então, o apóstolo João se encontrou nesse êxtase espiritual, recebeu essas revelações de Jesus Cristo e teve todas essas visões que estão descritas no livro de Apocalipse, no tempo do fim. Mas João recebeu também uma ordem do Senhor. Ele recebeu a ordem de que tudo aquilo que ele estava vendo e ouvindo, ele deveria escrever, por isso surgiu o livro de Apocalipse, e deveria mandar essas revelações às 7 igrejas da Ásia Menor, que eram igrejas físicas, que existiram nessa época e que o Senhor relata aqui a partir do capítulo 2. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Essas 7 igrejas, eram igrejas físicas, igrejas locais, e o Senhor ordenou que João escrevesse e comunicasse a essas igrejas. Cada igreja dessa representa hoje uma denominação, representa um estado, um nível espiritual. E naquela época, o Senhor não escondeu nada de cada igreja. Quando ele olhou para cada igreja dessa, ele exaltou tanto as virtudes, como ele chamou atenção para as debilidades, na esperança de que o povo corrigisse aquilo que estava fora dos caminhos do Senhor, para que tivessem um crescimento ainda maior, porque Deus é assim, ele não é bonzinho, ele é justo. Então, quando ele olha para cada um de nós, ele exalta nossas virtudes, ele se alegra com aquilo que nós já conquistamos em Cristo. Mas ele também mostra as nossas debilidades, as áreas que ainda precisamos ser transformados para entrarmos nessa comunhão plena com o Pai. Então, Jesus deu essa ordem, através do anjo, a João, que ele registrasse tudo o que ele estava ouvindo e vendo, e que ele comunicasse a essas 7 igrejas. Só que essas revelações não são só para essas 7 igrejas, são para todas as épocas, toda a era cristã, inclusive para o tempo de hoje. São revelações para a sua igreja, para a minha igreja, para a sua vida, para a minha vida. São revelações eternas, que não passaram com o tempo, não caducaram, elas continuam vigorando até hoje. E essas 7 igrejas simplesmente é uma representação simbólica de toda a era cristã, de toda a caminhada cristã, do povo de Deus sobre esta terra. Então, Jesus Cristo, ele queria trazer para essas igrejas um conhecimento maior, uma revelação maior de tudo que iria acontecer aqui na Terra, inclusive o triunfo final que está no livro de Apocalipse.
Ele queria revelar, ele queria dizer para essas igrejas que elas não se desesperassem por causa de tanta destruição, porque nele nós encontramos o conforto, o consolo, o entendimento e principalmente a proteção para passarmos por esses dias de trevas. Então, esse é o objetivo deste livro. É mostrar a você, é mostrar para mim, é mostrar para todos que realmente, como a terra hoje jaz no maligno, ou seja, ela está debaixo de um reino de trevas, haverá realmente destruição para tudo que precisa ser destruída, haverá juízos derramados, as taças já começaram a ser abertas, esses selos a cada momento, no seu momento preciso, eles são abertos, são revelados, são desvendados, mas haverá também uma esperança para todos aqueles que confiam no Senhor. E o consolo maior e o conforto maior é sabermos que depois de tanta destruição, sabermos depois de tantas trevas, virá o Senhor nas nuvens, a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos almejar isso, desejar isso e enxergar isso. Esse é o maior consolo que Ele pode nos dar. Apesar de toda a dificuldade, de todas as trevas, o Senhor vem. Acontecerá fisicamente a segunda vinda de Cristo, com a sua igreja glorificada, para implantar um novo governo aqui na terra. Por isso, apesar de nós nos angustiarmos em alguns momentos, em situações às vezes inesperadas que passamos, nós nunca poderemos perder esta visão. O Senhor Jesus Cristo voltará. Haverá a segunda vinda de Cristo. Agora, por que esse livro de Apocalipse ele é tão difícil de ser entendido? Os estudiosos dizem, e eu achei muito coerente esse raciocínio, de que o gênero literário desse livro ele é diferente dos outros livros da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros. O gênero literário deste livro de Apocalipse é diferente, por exemplo, dos evangelhos, porque nos evangelhos são relatados fatos através de pessoas, seus apóstolos, que viveram numa intimidade maior com Jesus, que experimentaram coisas que eles nunca tinham experimentado antes. Eles viram também milagres acontecendo através da vida de Jesus, viram as suas atitudes, sua forma de pensar, sua forma de caminhar aqui na terra. Então, eles relataram fatos. Como em outros livros da Bíblia, o gênero é diferente. Apocalipse, ele tem um gênero literário diferente, porque ele tem uma linguagem muito figurada. Ele tem uma linguagem muito simbólica e, às vezes, também numérica. E ele trata de assuntos do mundo vindouro, do porvir, do que está por vir. Que, mesmo sendo assuntos do mundo vindouros, eles se entrelaçam com assuntos do momento presente que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ler e estudar o livro de Apocalipse com esse entendimento e com essa preocupação em entender esta linguagem figurada, simbólica, muitas vezes numérica. Para isso, nós precisamos, às vezes, recorrer a estudos teológicos. Existem os teólogos que fazem esse papel, eles vão às origens do grego, do hebraico, para entender melhor cada coisa que é colocada e dar uma interpretação mais real, mas nem todos são chamados a ser teólogos, não é verdade? Cada um tem sua função aqui na Terra, tem um propósito divino, nós precisamos descobrir esse propósito divino e andar em cima dele. Mas cada um tem a sua função também de contribuir com o trabalho do outro. Então, os teólogos,
eles contribuem com esse trabalho de descobrir, de esquadrinhar mais as escrituras para entender um significado mais real daquilo que está sendo colocado. Porque a nossa cultura hoje é diferente da cultura do tempo de Jesus Cristo. É diferente da cultura dos judeus, do povo de Deus do Antigo Testamento. Então, às vezes, nós temos uma certa dificuldade de entender, às vezes até palavras que são colocadas. Mas os teólogos têm esse papel. A única coisa que a teologia tem que tomar cuidado é de, em vez de agregar pessoas, separar pessoas. Porque se o teólogo ele não souber traduzir de uma forma popular, de uma linguagem popular, para o povo, para que ele entenda de uma forma simples e se aproxime mais de Deus, eles vão acabar se colocando em uma casta superior, onde tem todo o entendimento, mas eles não estão conseguindo atingir o coração do povo e resgatar esse povo para Deus. Então, a teologia tem esse risco, mas ela contribui muito. Só temos que ter este cuidado, os teólogos, eu não sou teóloga, mas eu procuro conhecer os estudos que são desenvolvidos, aquelas pessoas que se doam muito, se dedicam muito à teologia, para tentar entender e traduzir numa linguagem simples, para aqueles que estão ao meu redor e conquistar aqueles corações. Quando nós passamos aqui por um momento da economia do Brasil, em que houve uma reviravolta na economia, na época do governo Collor. Houve nessa época a ministra da Fazenda, o nome dela era Zélia. Era uma pessoa competente na sua área de economia, mas ela só sabia falar o economês. Então, como houve um confisco do dinheiro do povo, o dinheiro que estavam aplicados, que estavam em poupança, houve um confisco grande, as pessoas dormiram ricas, acordaram pobres. Então, teve um comunicador da mídia, que tinha um programa muito popular, e convidou ela para esclarecer todo o plano que ela tinha bolado para conter a inflação que estava muito alta, e isso seria contido através do confisco desse dinheiro do povo. Ela só sabia falar economês, mas o economês não chegava ao entendimento do povo. Então, essa pessoa que tinha essa linguagem popular, que era um comunicador popular, ele conseguia realmente dar o entendimento àquelas pessoas que estavam ouvindo. Tudo aquilo que ela dizia, ele traduzia numa linguagem popular. Assim é a teologia, assim é como eu vejo a teologia. Ela é importante, ela contribui, mas temos que ter este cuidado. Então, o livro de Apocalipse, ele dá muitas revelações, ele dá tempos de muitas trevas, mas ele mostra uma esperança. Ele sinaliza uma esperança que vem a partir do capítulo 21 do livro, que fala do novo céu e da nova terra, que nós já refletimos um pouco nessas mensagens anteriores que estão no podcast, no Instagram e no Facebook. Agora, no período intertestamentário, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e que é dito que houve 400 anos de trevas, onde o Senhor não se manifestava, é dito que alguns judeus procuraram interpretar essa fase, esse período intertestamentário, porque estava passando por muitas trevas, como o tempo do fim. Só que eles não enxergavam a esperança que o livro de Apocalipse nos mostra. Eles enxergavam só as trevas, a destruição, a ira de Deus. Mas eles não enxergavam a esperança. Talvez por isso, esses livros escritos nesse período não tenham entrado no cânon bíblico, porque não foram inspirados pelo Espírito Santo, porque o Senhor se omitiu. Ele não estava se manifestando, ele não estava dirigindo aquelas pessoas
naquelas visões que eles estavam tendo. Mas o Apocalipse, ele usa realmente muitas figuras, muitos símbolos. Ele usa figuras que representam tanto o mal como o bem. Ele tem muitas simbologias. Ele emprega números, muitas vezes, que nós não podemos interpretar de uma forma literal, mas tem que ser de uma forma simbólica. Mas ele sempre nos leva a uma esperança. Ele sempre nos leva a um novo céu e uma nova terra. Ele sempre nos leva a um lugar melhor. Então, nós temos que ler, estudar e meditar o livro de Apocalipse, lembrando sempre dessa sua natureza literária, para que nós não criemos rejeição. E se nós criamos rejeição, nós vamos deixar de aproveitar muitas maravilhas, muitas revelações que o apóstolo João recebeu, mas ele cumpriu a ordem divina de escrever, de passar para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas talvez você não tenha acesso a essas revelações, porque você criou uma rejeição, porque você lê e não entende. Então, vamos buscar a melhor forma de ministrar sobre os ensinamentos desse livro. Vamos buscar a melhor forma de mostrar aonde estão os benefícios daquilo que está escrito. Vamos nos preocupar em cumprir os pré-requisitos em nossa vida cristã, para que nós possamos ser participantes dessas revelações e ser participantes desse novo céu e na nova terra. O livro de Apocalipse, ele revela, acima de tudo, o plano de redenção que Deus elaborou para o seu povo aqui na terra. Esse plano de redenção passa pelo sacrifício de Jesus, principalmente, passa pelo pecado que nós herdamos de Adão como sua descendência, mas nos mostra que se nós nos entregamos a Ele, se nós permitirmos que Ele nos redima, nós seremos participantes da sua glória, nós seremos participantes do seu reino e nós seremos participantes dessa cidade santa, da Nova Jerusalém, que descerá do céu para a terra, depois de muita destruição que a terra passará, depois de muito juízo que haverá e cairá sobre a terra. Então, nós vemos que o livro de Apocalipse, apesar das aflições, apesar de toda a angústia que nós possamos passar, e nós já estamos passando por algumas, isso já vem acontecendo, esse livro, apesar de tudo isso, ele nos mostra que o Senhor triunfará de uma forma definitiva. Será um triunfo final. Haverá um êxito. Não haverá só destruição, haverá um êxito e o triunfo será final. Se nós formos no livro de Juízes, por exemplo, nós vemos que o Senhor triunfava quando ele levantava algum homem de Deus para conduzir aquele povo que estava em pecado, que estava em trevas. O povo mudava, mas depois o povo caía de novo em pecado. O Senhor levantava outro juiz, triunfando sobre o pecado. Mas havia sempre os altos e baixos, porque o homem está num processo de redenção. Então, enquanto houver alguma área de pecado em nós, nós estamos sujeitos a uma queda. Mas esse livro de Apocalipse nos mostra que o Senhor triunfa de uma forma definitiva, de uma forma final. Então, é um livro pastoral, porque
nos pastoreia, como agir, como nos comportar diante de um mundo de trevas e como enxergar essa esperança que está no final do livro. Então, devemos sempre ler com essa atitude, com esse entendimento e ministrar com esse entendimento, passando essa visão para aquele que nos ouve. Então, para concluir, vamos ler Apocalipse 22, verso 18 a 21, que é o final deste livro. E nós lemos o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. E são palavras de advertência, viu? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Veja que coisa tremenda. Ele tirará a parte da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então veja que o livro de Apocalipse, nós devemos falar de uma forma correta, mostrando tudo o que irá acontecer sobre a terra, mas também mostrando a esperança e o final, o triunfo final do Senhor sobre esta era que nós estamos vivendo. E no verso 20 nós lemos: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Jesus Cristo está nos falando. Não se preocupem, certamente eu venho sem demora. E nós temos que dizer amém. Vem, Senhor Jesus. Nós devemos desejar a sua vinda, porque a sua vinda estará dentro dessa esperança que o livro de Apocalipse nos mostra e nos revela. Então, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, esteja comigo, esteja com a sua igreja, para nós entendermos este livro, refletirmos nele e não se assustar com aqueles filmes que são feitos em Hollywood, que não nos mostram nenhuma esperança. Há uma esperança que está registrada no livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe com essa revelação e nós nos encontramos em outro momento. Até breve.